Fatos fascinantes sobre a Rainha Vitória. A Rainha Vitória foi uma das personalidades mais importantes da história britânica e sua vida fascinante continua inspirando contadores de histórias até hoje. Ela não apenas governou o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, mas também definiu a Era Vitoriana, a qual recebeu seu nome. Mas, antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e nos diga nos comentários quais assuntos sobre história você gostaria de ver por aqui. A Rainha Vitória nasceu no Palácio de Kensington em 24 de maio de 1819. Ela foi batizada com o nome Alexandrina Victoria, para homenagear o seu padrinho Czar Alexandre I. Mas ela sempre teve preferência por usar o seu segundo nome, ou então o seu apelido, Drina. Vitória era filha única do príncipe Edward, o quarto filho do rei George III. Em 1820, seu pai e seu avô morreram, e ela foi criada por sua mãe, Victoria von Saxe-Coburg-Saalfeld. Ela herdou o trono aos 18 anos, depois que seus 3 tios morreram sem deixar herdeiros. Em 1840, ela se casou com seu primo, o príncipe Albert. Ela teve 9 filhos, e 26 dos seus 42 netos se casaram com outros membros da realeza ou nobreza da Europa, unindo-os, o que lhe valeu o apelido de Avó da Europa. Após a morte de seu marido Alberto em 1861, Vitória iniciou um luto rigoroso durante o qual evitou aparecer em público. Como resultado de seu isolamento, o republicanismo ganhou força por algum tempo, mas na segunda metade do seu reinado, a sua popularidade voltou a crescer. Seus jubileus de ouro e diamante foram altamente celebrados. Seu reinado durou 63 anos e 216 dias, sendo o segundo mais longo da história do Reino Unido, perdendo apenas para Elizabeth II, e também ficou conhecido como a Era Vitoriana. A Rainha Vitória sobreviveu a várias tentativas de assassinato. Durante o seu reinado, muitas tentativas foram feitas contra a vida da rainha, mas todas sem sucesso. Durante a primeira gravidez de Vitória, em 1840, um rapaz chamado Edward Oxford, de 18 anos, disparou 2 vezes contra a carruagem em que a rainha e seu marido Albert estavam. Mas as balas não acertaram o alvo. Edward foi preso e acusado de traição, mas não foi condenado e acabou absolvido por ser considerado louco. Em 29 de maio de 1842, Vitória estava andando de carruagem no Mall of London quando John Francis apontou sua arma para a rainha, mas a arma não disparou. No dia seguinte, ele tentou o ataque novamente, mas errou o alvo. Ele foi condenado à morte por alta traição, mas a sentença foi trocada para o exílio vitalício em uma colônia penal. Em 3 de julho, 2 dias depois da sentença de morte de Francis ser alterada e transportado para uma das colônias inglesas para o resto da vida, outro homem, John William Bean, um imigrante irlandês desempregado, também apontou uma pistola à rainha, mas estava apenas carregada com papel e tabaco. Ele confessou ser culpado do crime e foi banido por 7 anos. Em 1850, a rainha sofreu ferimentos quando foi atacada por um ex-oficial do exército possivelmente louco, Robert Pate. Enquanto Vitória estava em uma carruagem, Pate a golpeou com sua bengala, esmagando seu chapéu e machucando a sua testa. Pate foi condenado a 7 anos de prisão. Logo após sua ascensão ao trono, a Rainha Vitória mudou-se para o Palácio de Buckingham, que pertenceu ao seu falecido tio William IV. A Rainha Vitória se tornou a primeira monarca reinante a se estabelecer em Buckingham, embora sua mudança não tenha sido fácil. O palácio precisava de grandes reformas, e a Rainha Vitória ordenou a reforma total e a construção de uma ala totalmente nova. Essa reforma foi tão boa que, anos depois, Buckingham continuou a servir como residência real para a Rainha Elizabeth. Em 1836, aos 17 anos, a princesa Vitória conheceu seu noivo, o príncipe Alberto. Provavelmente foi incentivada pelo seu tio materno, o rei dos belgas Leopoldo I. Ambos são primos de primeiro grau. Albert e Vitória gostavam muito um do outro e a rainha o pediu em casamento em 15 de outubro de 1839, apenas 5 dias após sua chegada a Windsor. Eles se casaram em 10 de fevereiro de 1840 na Capela Real do Palácio de St. James, em Londres. Vitória estava totalmente apaixonada. Naquela época, os vestidos de casamento eram de várias cores.
A Rainha Vitória, porém, escolheu usar um vestido de noiva branco, feito de cetim de seda pesada, o que a tornou uma das primeiras mulheres a usar branco para o casamento. Ela também pediu a todos os convidados que não usassem roupas brancas para não desviar a atenção das pessoas que iriam ver o seu vestido, e também mandou destruir as estampas do vestido para que ninguém pudesse copiá-lo. Ela queria exclusividade. Depois do casamento, os vestidos brancos foram rapidamente adotados por noivas ricas, e depois disso começou a tradição das noivas usarem vestidos brancos e os convidados não usarem branco. Jonathan Marsden, curador-chefe da exposição de 2010 Victoria and Albert: Art and Love, na Queen's Gallery no Palácio de Buckingham, disse que as exposições surpreenderiam os visitantes, e que Victoria preferia quadros de arte de pessoas nuas, enquanto seu marido preferia pinturas e esculturas menos chamativas. E também há evidências sutis da apreciação da nudez em seu diário, e ela encomendou uma vasta gama de esculturas e pinturas de nudez, muitas vezes como presentes para o seu marido, o príncipe Albert. No início de dezembro de 1861, Albert, o marido da Rainha Vitória, estava muito doente. Ele foi diagnosticado com febre tifoide. Ele morreu desta mesma doença em 14 de dezembro de 1861, embora alguns acreditem que o diagnóstico mais provável seja câncer de estômago e doença de Crohn. Victoria culpou seu filho Edward pela morte de seu marido. Ela dizia que Albert estava muito preocupado com o caso amoroso que Edward estava tendo com uma atriz irlandesa. Victoria viveu por mais 40 anos, lamentando a morte de Albert durante sua vida, vestiu-se de preto, evitou aparições públicas e tornou-se uma eremita, ou seja, uma pessoa que foge do convívio social, solitária. O seu isolamento fez com que ela fosse chamada de Viúva de Windsor, por suas atitudes fúnebres e por seu luto pelo resto da vida. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, então não saia desse vídeo sem deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.